Shalom Adonai, the peace of the Lord, a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, gente, eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para vocês, que fala sobre os dízimos. Por quê? Porque hoje em dia tem muita gente com problema, tem empresas grandes fechando, tem empresários aperreados com muitas dívidas, e até as pessoas também que não têm muitas condições também estão muito endividadas. Agora, por quê? Será que você está dando dízimo? Porque na palavra de Deus aqui, ó, em Malaquias, fala assim, no capítulo 3, versículo 6 em diante, diz assim. A epígrafe fala, roubando a Deus. Veja que coisa séria. Aí diz assim, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não vos derramar bênçãos sem medida, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então é isto, porque Deus ele quer que você, além de dar o dízimo, seja obediente. Porque o dízimo também é um mandamento do Senhor. Você dá o dízimo e ofertar na casa do Senhor, você está obedecendo a palavra de Deus, e Deus vai derramar todas essas bênçãos da palavra de Deus na sua vida. Então você vai ser uma pessoa próspera. Se você é um empresário e você vê até uma dona de casa, as pessoas comuns, vê as coisas se quebrando, né? De repente é uma dívida, não pode pagar, sai do emprego, a porta se fecha. O cartão de crédito muito endividado, cheio de juros, você não consegue pagar a prestação de um carro, de uma casa, de uma moto. Por quê, gente? Está faltando você dar o dízimo. Porque quando você não dá o dízimo, você rouba a Deus. Então, você, como é que quer ser próspero desse jeito? Deus diz o quê? Dá o dízimo e fazei prova de mim, se eu não vos abrirei as torneiras dos céus e vos derramarei bênçãos sem medida. Então, ele vai derramar bênçãos sem medida. Não vai faltar o seu pão, não vai faltar a sua veste, não vai faltar dinheiro para você pagar suas dívidas, e você ainda vai ter dinheiro para emprestar a muitas pessoas e não tomará emprestado. Veja que bênção. E também aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, fala o quê? Deus diz assim, ó. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestados. Olha que bênção, amém? Então, gente, e você também pode até fazer um voto com Deus, como Jacó, ele fez um voto com Deus, ó, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 20 em diante diz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Tá vendo? Jacó fez um voto com Deus, e Jacó foi uma pessoa muito próspera. Na Bíblia também fala um capítulo anterior aí, que ele, né, trabalhou 7 anos por Raquel, para casar com Raquel, sua esposa, e foi muito próspero. E Labão, o pai de Raquel, viu que Deus o abençoara por causa de Jacó e enganou Jacó, né, dando-lhe Leia no dia do casamento. Então, ele pediu que Jacó trabalhasse por mais 7 anos para poder casar com Raquel.
E então ele casou e sempre Deus abençoando. Deus abençoou tanto Jacó. Por quê? Porque ele dava o dízimo. E nessa última parte ele disse: tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E porque antes dele dar o dízimo, fazer esse voto com Deus, ele já era muito obediente ao Senhor, né? Ele fazia tudo que Deus mandava, que a mãe dele mandava. Ele foi para a casa do tio dele, dos pais de Raquel, porque ela mandou, então ele obedeceu. Então, além de você dar o dízimo, você tem que ser uma pessoa obediente, porque Deus vai te abençoar muito. E faça um voto com Deus, dê o dízimo e você vai ver as torneiras dos céus derramando bênçãos sem medida na sua vida. Fique com Deus, muito obrigada por ouvir a palavra de Deus. Compartilhe essa palavra com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. E se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like. E eu agradeço muito, viu? Fique com Deus. Tchau. A paz do Senhor.